7h36. E como falei aqui na abertura do programa, hoje é o dia 22 de abril, o dia que marca oficialmente a chegada do Brasil. Foi em 22 de abril de 1500 que os portugueses chegaram ao Brasil e o dia ficou conhecido como Descobrimento do Brasil. Lembrando mais uma vez que o Brasil não estava coberto e não era um país inabitado. Tínhamos os índios aqui. Para conversar mais um pouquinho sobre isso, a gente recebe agora Daniel Martins, professor Daniel Martins, que é historiador e entende muito da história do Brasil. Inclusive, ele mora em Portugal. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, Nádia. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Aqui a gente já sente um pouco da saudade aí do nosso país, do nosso calor humano, da nossa terra. E é uma data especial, né? Tivemos uma data especial Acredito. ontem e hoje para a história do Brasil. Ontem, pois é, exatamente. Ontem a gente teve Tiradentes e até conversou um pouco aqui sobre isso. E hoje temos o dia oficial da chegada dos portugueses no Brasil. Professor, e o que é que a gente pode destacar da importância dessa data de hoje? Olha, sem dúvida, durante muito tempo se questionou o fato de se comemorar realmente essa data, porque durante um processo histórico se considera que houve, de alguma maneira, uma invasão dos portugueses àquela civilização que aí já existia. E nós sabemos que, especificamente no Piauí, nós temos uma história muito mais longa do que 1500, ou seja, nós temos aí a Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, e uma série de parques do Piauí que contam a história de mais de 50 mil anos atrás, a partir da questão arqueológica. Logicamente que a partir da chegada dos portugueses, essa é a terminação mais usada, essa situação vai mudar, porque nós vamos ter aí um encontro de, basicamente, povos, né, diferentes. Alguns consideram que os europeus eram civilizados e viriam a civilizar os que aqui estavam, e outros já questionam ainda hoje essa questão de civilização, né? Ou seja, é algo que se discute muito hoje. Logicamente que, a partir da chegada dos portugueses, se constrói uma história de 1500 para cá, que se costuma se dividir basicamente em 4 partes, né? Que é o período pré-colonial, da chegada ali de 1500 a 1530, depois um período em que há uma colonização efetiva, que vai até o processo de independência, 1822. É importante salutar também que esse ano nós vamos estar comemorando 200 anos da independência do Brasil, que é um outro marco, né? É um outro fato Com importante. certeza. Ou seja, tivemos ali o período onde o Brasil passa a ter, na verdade, governantes com uma autonomia em relação a Portugal, que é o período do Império, e para muitos, a partir de 1889, com a proclamação da República até os dias de hoje, realmente o Brasil passou a ser o Brasil enquanto nação, enquanto Estado, enquanto civilização. Então é sempre importante relembrar esses fatos, pontuar essas questões, saber hoje entender de qualquer que seja a maneira, a importância do colonizador, logicamente sabendo que ele cometeu erros. Isso é um fato que acontece no mundo inteiro. Então a gente tem que ter hoje, de certa forma, a mente um pouco aberta para entender os benefícios e os malefícios que, de certa forma, a colonização nos trouxe. O que é que a gente pode destacar como benefício, primeiro, e depois o que a gente pode e deve destacar como malefício da colonização? É uma pergunta, Nádia, bem complexa, considerando também os dias de hoje, porque tudo que você, no Brasil, vem a falar, você acaba sendo rotulado. E a minha Sim, ideia aqui não é com essa. certeza. Então, o que é que acontece? Tentar estabelecer o que é bom ou ruim também pode ser, de certa forma, colocar tudo dentro de um saco, e a minha ideia não é essa. Mas, considerando fatos históricos, a questão do historicismo, da historicidade, não tenha dúvida que a presença dos portugueses ela foi fundamental, justamente para consolidar a questão cultural. E aí nós temos justamente aí um processo, né, de simbiose, de mistura entre o que aqui estava, o indígena, né, os silvícolas, assim chamados, como a Constituição chama os índios de silvícolas. Nós temos um processo que não podemos esquecer da presença africana no Brasil, ou seja, a partir de uma situação muito ruim, que foi a questão da escravidão. Isso seria o principal malefício, a questão da escravidão dos africanos, que durou por quase 4 séculos. Só viemos ter esse processo de libertação a 13 de maio de 1888, e é um processo que a gente hoje está reconstruindo. Isso seria o grande malefício. Sem dúvida que a ideia do benefício seria justamente nós existirmos hoje. Não adianta também a gente aqui deixar de dizer que sem a presença dos portugueses nós não constituiríamos o que seria a nação Brasil, pois foi justamente com essa junção dessas raças, né, que costumeiramente a gente aprende ali na escola,
do branco, do índio e do negro que construiu o que hoje é o Brasil. Logicamente que hoje nós temos a nossa identidade e nós estamos precisando, na verdade, amadurecer enquanto o que nação, já que de 85 para cá, após a ditadura militar, a gente vive um momento de nova república, que é natural termos essas crises políticas institucionais, mas que a gente torce para que de forma democrática o Brasil possa amadurecer, sair dessa fase, vamos chamar assim, adolescente, e entrar numa fase adulta, onde a gente possa corrigir erros, né, que possam aí mitigar um pouco a questão da fome, valorizar a questão da educação e da saúde pública, que são condições básicas para que uma nação possa crescer e evoluir. Com certeza, professor. E por falar em chegada dos portugueses ao Brasil, hoje também é comemorado o Dia da Comunidade Luso-Brasileira. E você, que é um brasileiro morando em Portugal, é uma das pessoas que mais pode falar sobre isso e sobre a importância de ressaltar esse dia, que é celebrado como a ligação, a fraternidade entre as duas nações, não é mesmo? Isso, essa data de 2000, né, em que se basicamente oficializou esse tratado de aliança e amizade e cooperação entre Brasil e Portugal, favorece hoje com que muitos brasileiros possam estar em Portugal, aperfeiçoando os seus conhecimentos, os estudos, inclusive trabalhando. É um processo que vem evoluído, que tem hoje agregado outros países de língua portuguesa, que fazem parte da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde, por exemplo, estudantes brasileiros que fazem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje podem, com a nota do Enem, concorrer para universidades lusófonas, ou seja, para universidades portuguesas. E essa nota, de certa forma, é aceita e você pode vir a estudar em Portugal, não só para fazer um curso superior, como para aperfeiçoar o conhecimento, que é o que eu estou a fazer aqui, concluindo o mestrado, também pessoas que podem fazer doutorado. E hoje em dia, com essa questão do Tratado de Aliança e Amizade, um tratado recíproco, tanto os portugueses se beneficiam também hoje dessa situação no Brasil, é de muita importância porque faz o quê? Com que nós tenhamos um resgate. E, a partir daí, possamos, na verdade, ver as diferenças e, na verdade, de certa forma, as semelhanças que existem entre Brasil e Portugal, que são muito grandes. Pois é preciso considerar que, após o processo de independência do Brasil, nós tivemos, de certa forma, uma americanização do Brasil. A presença da cultura norte-americana, principalmente a partir da doutrina Monroe, em 1823, fez com que, até com um instinto de defesa do brasileiro, o Brasil se afastasse do colonizador, vendo o colonizador como um mal. E isso, de alguma maneira, fez com que a gente se aproximasse da cultura norte-americana e esquecesse também que não podemos negar que há uma forte raiz da cultura portuguesa no Brasil, seja na questão da alimentação, da educação, né, dos costumes, né? Logicamente que são culturas diferentes, mas a gente consegue, estando aqui, perceber hoje muitas dessas semelhanças. Com certeza, o senhor fala sobre a doutrina Monroe e é exatamente isso que eu vejo. Eu vejo muita gente revoltada com a colonização do Brasil por parte dos portugueses e dizem que o Brasil seria diferente se tivesse sido colonizado por espanhóis, por ingleses ou não tivesse sido colonizado. Mas é importante a gente ressaltar que também essa colonização foi importante, porque se a gente chegou até aqui, a gente chegou até aqui exatamente por tudo que passou nesse curso da história. E falando sobre o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, eu quero lhe fazer uma pergunta pessoal. Como é ser brasileiro e morar em Portugal? Como foi a receptividade, a adaptação? É difícil ou é bem aceito? Como é, professor? Como foi essa sua adaptação aí em Portugal? Nájila, gosto sempre de falar por mim, né? Porque, repito, às vezes a gente hoje, isso é algo do mundo inteiro, você acaba sendo rotulado pelo que você fala. Eu, particularmente, fui muito bem recebido, seja no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, onde eu faço o meu mestrado. Já estou fazendo um segundo mestrado, agora um mestrado na área de ensino, para poder lecionar em Portugal. Fui muito bem recebido pelos portugueses, de maneira geral. Sou muito bem tratado. Logicamente que a gente tem que considerar que em qualquer lugar do mundo vão existir pessoas boas e pessoas ruins. Então, de 0 a 100, 80% das pessoas aqui em Portugal me tratam muito bem. Logicamente que vamos ter ali uma minoria ou outra que pode olhar com um olhar diferente ou alguém, de certa forma, ali fazer algum tipo de brincadeira ou de bullying. Mas, de maneira geral, eu considero que eu sou muito bem tratado e vejo muitos portugueses recebendo bem os brasileiros. Agora, você sabe que quando você é dentro do país, Brasil, que é um continente, você às vezes muda de estado, sai do nosso estado, vai para o Com outro, certeza. ou sai do Nordeste e vai para o Sudeste, vai ter sempre alguém que vai tirar ali uma brincadeira e cabe a você interpretar se isso está sendo num tom de maldade ou não.
Eu, particularmente, de maneira geral, existem diferenças. Hoje a gente sabe que existe um crescimento de uma onda neonazista na Europa e se disseminando pelo mundo inteiro. É notório que esses regimes mais radicais tendem a tomar conta, principalmente você vê hoje na Hungria, na Polônia, em outros países. Então, assim, dizer que não pode haver diferenças, com certeza existe. Dizer que não vão olhar com um olhar diferente, vão, até porque a cultura é diferente. Mas, de maneira geral, eu acho que os brasileiros, assim como os portugueses no Brasil, também são muito bem recebidos. E nós também, aí, quando estamos no Brasil, às vezes tiramos brincadeira com os portugueses e eles também aqui tiram com a gente. Então, se a gente puder fazer assim uma ideia de equilíbrio, eu não tenho o que reclamar, pelo contrário. Nós temos que, na verdade, estreitar mais esses laços e absorver o que há de positivo nas duas culturas e, a partir daí, enxergar um caminho diferente. Porque, como você disse muito bem, a colonização não teria sido diferente por nenhuma outra nação, até porque a colonização do Brasil foi de exploração. Nós tivemos um exemplo disso, da presença dos holandeses ali por volta do século XVI e XVII, em que eles colonizaram o Brasil, mas logo depois fizeram um processo de exploração. Então, assim, todas as colonizações de exploração foram, de certa forma, com esse olhar. Então, você vê isso em todos os países do mundo. Não há, de certa forma, essa ideia de dizer que se fosse uma outra nação, o Brasil seria diferente. Não existe isso. Com certeza, essa é uma visão muito romântica. O Brasil é um país que foi explorado e eu acredito que seria explorado se tivesse sido colonizado pelos espanhóis ou pelos ingleses ou pelos holandeses, como bem o senhor ressaltou, da mesma forma. Professor, e o que é que o senhor gostaria, para a gente encerrar, de ressaltar de principal nessa questão dessa fraternidade, dessa ligação entre Brasil e Portugal? Olha, o que eu acho fundamental hoje é justamente isso. No mundo globalizado, quanto mais ramificações, quanto mais interligações houver, isso de certa forma, é muito importante. Então, você vê hoje uma grande comunidade brasileira, inclusive os brasileiros são os que têm a maior colônia estrangeira em Portugal, ou seja, representa a maior colônia. Nós temos hoje cerca de quase 200 mil brasileiros vivendo em Portugal. Logicamente, também que é preciso considerar que isso, às vezes, cria-se uma ideia de romantismo, ou seja, muitas pessoas acabam por vir para cá achando que aqui vai ser o paraíso. E também não é assim, é preciso se organizar. Você não pode mudar de um país como muda de uma casa, de um bairro. O que eu acho que é importante é isso. Hoje, essa reconstrução. Inclusive, a partir daí, eu, por exemplo, faço um estudo hoje em que eu mostro a importância do Dom Pedro I para o Brasil. A gente tem muito nesse elo de ter ali um Dom Pedro I que, em dado momento, foi importante para a independência do Brasil, mas daqui a pouco ele vira um vilão por ter abandonado supostamente o filho e ter largado o Brasil e ter vindo para Portugal. Nós precisamos reconstruir a nossa história e, a partir daí, encontrar as alternativas de crescimento em conjunto. Então, esses laços de Brasil e Portugal, se bem entendidos, se bem aproveitados, vão ser um sucesso para os dois países. Porque nós trazemos também para Portugal a nossa cultura e a nossa visão diferente. Então, eu acho que essa aproximação ela é fundamental para que a gente possa, de certa forma, se não reconstruir, mas abrir um novo olhar, abrir um novo horizonte sobre essa relação. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade e também por trazer, compartilhar um pouco desse conhecimento que o senhor tem conosco. Muito obrigada, bom dia, bom final de semana. Bom final de semana, parabéns aí a essa data, a questão do Dia do Tiradentes, ao Dia do Índio, e é um prazer participar do programa de vocês. Um abraço a todos. Abraço.